Amados em Cristo Jesus, a paz do eterno Deus de Israel esteja com você. Para você que está chegando aqui agora e não me conhece ainda, o meu nome é Kleber e aqui no canal Papo Cristão pregamos a palavra do Senhor como ela é. Queridos, para você que está chegando aqui agora, eu deixo sempre aqui um botãozinho escrito inscreva-se aqui no nosso canal. Compartilhe esse conteúdo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, deixa aquele joinha que você vai estar nos ajudando. Não custa nada para você. Você está nos ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas e assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai indicar para mais pessoas. Nos ajude a levar a palavra do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado e certamente a tua vida, a tua casa, a tua família serão abençoados. Tá bom? Amados, por que Deus rejeitou a Saul e não rejeitou a Davi? Sendo que o pecado que Saul cometeu, entre aspas, seria menor do que as consequências do pecado cometido por Davi. Davi, como bem sabemos e conhecemos a história, se você não conhece a história, vá lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1 você vai conhecer ali a história de Saul e Davi, como começou-se a história desses homens e vai se estender até a Samuel, 2 Samuel. Você vai ler, entender como se deu a história desses homens. Saul, ele cometeu um pecado de desobediência, ele desobedeceu um comando de guerra. O exército estava sendo preparado para uma guerra. Saul, ele desobedeceu uma ordem dada por Samuel, que recebeu direto do Senhor, que ele deveria esperar Samuel chegar ali para oferecer holocausto, oferecer sacrifício ao Senhor. Ele se precipitou-se, tomou a frente, porque Samuel atrasou e desobedeceu a Deus. Por isso Deus o rejeitou. Mas é importante você ler a história para que você entenda que teve também outras desobediências de Saul, não foram só essas. E Davi, ele cometeu um assassinato. Davi, ele cometeu adultério com Batseba, ainda mulher de Urias, o heveu. Queridos, é importante você saber, nós herdamos uma mente pecaminosa já de Adão, uma mente pecaminosa adâmica lá desde o início dos tempos. Então o ser humano ele é sempre encurvado a pecar, a cometer pecado contra Deus. Não só Saul nem Davi, mas todos nós temos que vigiar na terra, porque somos inclinados a pecar. Essa mente pecaminosa herdamos de Adão. Não foi diferente com Davi, não foi diferente com Saul. Davi, ele pecou, mas ele pediu perdão a Deus. Davi, ele se arrependeu. Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, que ele tinha pecado, ele rasgou as suas vestes, ele colocou o seu rosto em cinza, ajoelhou-se, rasgou as suas vestes, chorou, jejuou e orou e pediu a Deus perdão. Deus o perdoou, como bem conhecemos a história, mas houve consequência desse pecado de Davi. O Senhor disse: não morrerás, não tirarei o reino de você, porém nunca afastarei a espada da tua casa, e levantarei na tua própria carne dos teus próprios filhos inimigo contra você. Conhecemos bem a história de Davi e sabemos como isso foi trágico também na vida dele. Davi foi alguém que perdeu o domínio sobre a sua própria casa. Há quem diga que Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua própria casa por não ter tido sabedoria em direcionar a sua casa. E Saul, ele cometeu o pecado da desobediência. Ele era alguém obstinado sempre a pecar. E obstinado a pecar é como se fosse o pecado de feitiçaria, de rebelião. Ele tem se rebeliado contra Deus, nenhuma nem duas, mas várias vezes. Ele desobedeceu, ele se rebeliou, e todas as vezes que ele foi confrontado sobre ter pecado contra o Senhor, nós não vemos em nenhuma passagem Samuel confrontando a Saul e Saul se arrependendo.
Não, mas nós vemos o que? Saul tentando justificar os seus pecados para Samuel, onde não há justificativa. Se você ler a passagem de 1 Samuel, você vai ver em inúmeras vezes Saul tentando justificar. Mesmo quando ele foi para a guerra, venceu a guerra e trouxe o rei Agag, quando Samuel tentou justificar ele tentou se engrandecer diante do povo, dizendo: olha, segui a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, como ele disse, como ele mandou. E sabemos que não foi assim. Sabemos que ele deveria ter exterminado todos, o rei, de criança até mulheres, guerreiros, até os mais velhos, até o animal, e ele não fez isso. Ele trouxe o rei Agag para mostrar de troféu. Ele pegou espólio daquela guerra e trouxe para mostrar ao povo que ele tinha sido vitorioso. Ele tentou se engrandecer, e Deus entendeu isso como uma rebelião contra o Senhor. Por isso, amados em Cristo Jesus, Davi, quando ele pecou, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, não é à toa que ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele já sabia. O Senhor já estava vendo Davi escrevendo o Salmo 51, ele dizendo: tem de mim, Senhor, misericórdia, tira de mim, Senhor, o que tu quiser, tira de mim a coroa, tira de mim o reino, tira de mim as riquezas, mas não tira a tua presença de mim. Glória a Deus. E Saul, qual o momento que nós vemos Saul pedindo perdão a Deus? Nós não temos nenhum momento Saul pedindo perdão a Deus. Muito pelo contrário, nós vemos Saul desobedecendo e desobedecendo de novo, e desobedecendo e tentando justificar-se. O Senhor, ele não precisa da sua justificativa. O Senhor, ele não precisa que você se justifique. O Senhor, ele já sabe. Ele quer que você, de todo o seu coração, arrependa-se, que de todo o seu coração você tema o Senhor e você faça algo na sua vida, porque você sabe que o Senhor é Deus. Você sabe que só o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus na face da terra semelhante ao Senhor. Mas não que você vá dar justificativa injusta para o Senhor. O Senhor não precisa de justificativa injusta sua nem de ninguém. Por isso eu deixo aqui o exemplo para você, meu querido, minha querida, que está me vendo nesse dia. Não sei que hora que você vai estar vendo, não sei que dia que você está vendo, mas eu quero te dizer, quando você verdadeiramente pecar diante de Deus, e isso acontece com todos nós, arrependa-se de todo o seu coração, arrependa-se de toda a sua alma, de toda a sua consciência. Diga: Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Perdoa-me, porque sou teu filho, fui falho, falhei, pequei, que o Senhor certamente ele vai te perdoar. Não devemos esquecer que todo pecado há consequências. E o de Davi nós bem sabemos qual foi. Davi perdeu um filho que foi morto pelo irmão. Consequentemente, esse filho que matou o irmão rebeliou-se contra ele, tomou o seu reino. Aleluia. Lembre-se da palavra do Senhor: Davi, tu fez escondido, mas eu farei aos olhos de todos, para que todos vejam o que o teu filho fará contra você, porque eu, o Senhor, permiti. Então há uma permissão do Senhor para que aquilo aconteça. Mas Davi, ele voltou e conquistou o seu reino de volta. E aí ele perdeu outro filho na guerra e ficou com uma filha violentada em casa. Isso foi as consequências do pecado que Davi cometeu. Por isso, meu querido, minha querida que está me ouvindo nesse dia, vigia na terra, peça sabedoria a Deus antes de você fazer qualquer coisa na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Peça direção a Deus para que você não venha cometer o mesmo pecado, o mesmo erro que Davi cometeu, quando ele pecou, e consequência disso foi não saber administrar a sua casa. Ele perdeu o controle da sua casa. E Saul perdeu a sua vida, perdeu o seu reino, perdeu a presença de Deus, perdeu o seu filho. Saul, ele destruiu a sua vida inteira por desobediência a Deus. Por isso que eu te falo nessa noite: não desobedeça ao Senhor, mas faça a sua casa, a sua família estruturada na rocha, que é Jesus Cristo. Não faça na areia, porque o vento pode derrubar a tua casa. Se você parar lá em Samuel, 1 Samuel 10:8, você vai ver a determinação de Deus. Quando Deus determina para Samuel determina para Saul, faz isso.
E aí em 1 Samuel 13, 11 ao 14, você vai ver as consequências de não ter obedecido ao Senhor. Por isso, obedeça ao Senhor. Não deixe de obedecer a palavra do Senhor, porque é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Não queira sacrificar. Davi sacrificou. Davi teve que sacrificar. E qual foi o sacrifício de Davi? A sua família. Davi destruiu a sua família. Davi perdeu um filho, assassinado por outro. Perdeu outro filho na guerra e teve uma filha violentada pelo próprio irmão. Queridos, busque no Senhor, peça ao Senhor, porque a própria palavra do Senhor já nos diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará na sua vida, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, no nome do eterno Deus de Israel. Amém, amém e amém.